dia hoje, dia 17 de agosto de 2025. Nós vamos dar início ao nosso devocional. E hoje vai iniciar um tema que fala com todas nós, já falou, traz uma reflexão na vida atual, nesse momento, que é sobre procrastinação, o desafio da procrastinação. E o subtema é compreendendo a procrastinação em suas raízes. Ele tem uma origem. E hoje nós vamos explorar isso com a nossa maravilhosa Ju Marinato, com você. Amém, bom dia, né? Então a gente vai levar umas lapadas cedo hoje. Pleno domingo, né? E o Espírito Santo já vem moldando desde ontem esse tema. O desafio da procrastinação, com o subtema Compreendendo a procrastinação em suas raízes. E o nosso versículo base, ele é o 2 Timóteo 1,7, que diz o seguinte: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que diz assim, a nossa explicação. O medo de falhar ou a insegurança podem nos paralisar, fazendo com que adiemos decisões e tarefas importantes. No entanto, precisamos. A procrastinação é um desafio comum enfrentado por muitas pessoas, especialmente quando se trata de tarefas que exigem esforço, dedicação ou que geram ansiedade. Em muitos casos, a procrastinação nasce do medo do fracasso ou da falta de confiança em nossas habilidades. A procrastinação pode ser uma forma de evitar a dor ou a incerteza que acompanha iniciar algo novo. No entanto, segundo Timóteo 1,7 nos lembra de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Quando procrastinamos, estamos negando a força que Deus já colocou em nós para agir com coragem. Lembrar que a confiança em Deus nos capacita a superar essa inércia. Ao buscar sua direção e força, podemos aprender a vencer o medo que alimenta a procrastinação e agir com coragem, sabendo que ele nos fortalece para realizar o que nos é proposto. Então, assim, buscando raízes é muito real, né? Quantas vezes a gente procrastina em algo com medo de falhar, né? Quando a gente acha que a gente não é capacitado, quando a gente acha que a gente não tem a qualificação necessária para fazer algo, né? Então, assim, é muito forte. Aí, se a gente vai e volta para uma reflexão interior, uma pessoa que termina uma faculdade e espera quase uma década para atuar na sua área com medo. Medo, eu tinha medo de falhar, de errar, de não dar conta. Eu olhava, eu disse: não, é muita demanda, é muita coisa que precisa fazer. Eu não sou essa pessoa, eu vou perder prazo, eu vou gerar multa para as empresas. Eu não sou essa pessoa capacitada, né? Então, assim, lendo aqui, né, a explicação das raízes, olha aí a clareza, né? O medo de falhar, a insegurança, né? E ela nos paralisa, né? Literalmente me paralisou por quase uma década que eu via profissionais da contabilidade dizer eu não sou assim, eu não consigo ser assim e eu não vou nem tentar. E hoje eu tendo bastante clareza, né, com esse nosso tema, que às vezes tem pessoas que associam a procrastinação à própria preguiça, desânimo, falta de interesse. Não, mas a raiz ela pode ser bem mais profunda do que a gente imagina, né? E aqui está uma explicação bem clara e objetiva, que às vezes é o medo, né? Mas o Senhor é Ele que nos capacita, né? E Ele que nos dá o direcionamento, né? E outro posicionamento é que pode ser uma forma de evitar a dor, né? Então, e o medo de iniciar algo novo, né? Então, assim, às vezes a gente se limita, não, eu acho que não vai dar certo, não pode dar certo, e a gente fica com medo. Então, o medo também é uma raiz, né?
Então, é bem desafiador. Então, somente é o Senhor que vai poder nos dar esse direcionamento, né? Tudo que a gente vai precisar de fazer algo novo, de diferente, iniciar um projeto, iniciar um plano. Então, que a gente sempre coloque diante do Senhor, que Ele vai nos direcionar, né? Ele que vai nos dar a certeza, Ele que vai nos capacitar. E tem sido assim, né? De glória em glória. A gente só leva a perna e o pé, não sabe onde a gente vai pisar. Mas se o Senhor confirma no nosso coração que a gente tem que fazer isso, a gente vai e no final dá tudo certo, né? Então, a procrastinação é um desafio que muitas vezes está enraizado no medo e na insegurança. Adiar tarefas importantes pode ser uma maneira de evitar enfrentar o desconforto do fracasso ou a ansiedade de começar algo novo. Porém, precisamos lembrar que Deus nos concedeu um espírito de poder, amor e moderação, e não de covardia. Essa verdade nos fortalece para agir com coragem e determinação mesmo quando o medo insiste nos paralisar. É aquela famosa frase, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque se a gente for esperar dizer, não, eu cheguei no nível que eu tô pronta, eu estou capacitada, eu tô sem medo, a gente nunca faz nada, porque sempre vai aparecer algo novo e essas dúvidas sempre vão aparecer, essa insegurança, mas a gente tem que confiar, né? Que quem nos capacita é o Senhor, né? E entender a raiz da procrastinação é o primeiro passo para vencê-la. Muitas vezes o que nos impede não é a falta de capacidade, mas a falta de confiança em nós mesmos e na direção de Deus. Ao buscar a força dele, somos capacitados a superar essa inércia e agir com confiança. A coragem para enfrentar nossos medos e realizar as tarefas que temos evitado vem da certeza de que Deus está conosco em cada passo. Gente, é isso, é real. Que o primeiro passo, a gente tem que entender essa raiz, né? E compreender que o que nos falta não é a capacidade, né? Mas é a falta de confiança em nós mesmos, né? Quantas vezes a gente deixou as oportunidades passar é aquela famosa, né? O cavalo estava na tua frente, selado, e você deixou passar. Quantas vezes o cavalo parou na nossa porta e a gente fez essa autorreflexão e disse assim: eu não sou capacitada, eu não estou preparada, então eu não vou dar esse passo. De repente, hoje, o cavalo está parado aí na frente da sua porta e você está com este pensamento, esse entendimento: não, eu não vou porque eu não sou capaz, eu não tenho essa capacidade de iniciar algo novo, de fazer. E Deus está te dando todas as oportunidades, todo o direcionamento, e a gente ainda está travado com esse pensamento, né? Com esse entendimento. Eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais alguma coisa para me poder iniciar. Mas a vida, ela é o hoje, é o agora. Então, que a gente se permita viver o novo, né? De repente, você está precisando tomar uma decisão hoje e está com esse pensamento de incapacidade, de inferioridade, de não merecimento, né? A gente fala muito aqui, principalmente a Lúcia, né? Que quando a gente acha, não, eu não mereço isso, eu não posso viver isso, da onde eu saí, né? Eu vou estar. Então, que a gente se permita. Hoje é o dia da gente ter essa autoavaliação e entender que falta muita coisa na gente, claro que vai faltar, mas quem nos capacita é o Senhor. Então, se colocou no nosso coração algo novo, algo para a gente fazer, então confia no Senhor, dá o primeiro passo, que Deus vai endireitando as veredas, vai endireitando o caminho e a gente vai conseguir onde a gente chegar, onde a gente precisa, onde o Senhor precisa nos colocar, independente das circunstâncias, né? Ao reconhecer que o Espírito que Deus nos deu é de poder, podemos dar um passo consciente contra a procrastinação, sabendo que não estamos sozinhas. Ele nos oferece força para agir, amor para motivar e moderação para equilibrar nossos esforços. Assim, cada pequena ação tomada com fé se torna um avanço significativo na nossa jornada. Gente, é tão desafiador pensar, né, em quem somos, o que nós queremos
e o que nós estamos fazendo, né, para alcançar o que a gente tanto deseja, né? Profissionalmente é um ponto, né? Tipo, onde você tá hoje, para onde você quer ir, e a procrastinação tem te impedido, né? Então, assim, às vezes a gente não tá bem onde a gente está e a gente não faz nada para mudar o cenário, e quando for daqui um ano, quando a gente estiver conversando novamente, o cenário será o mesmo porque a gente não teve a coragem de dar um passo. E a coragem, é que nem eu falei, eu não estou falando de preguiça, né? Eu estou falando é de vencer o medo, de vencer é, o medo do fracasso, né? Porque às vezes não é nem com a gente, às vezes é com terceiros que a gente fica, não, se eu for lá e eu não conseguir, eu vou decepcionar fulano, ciclano, e isso nos impede, isso nos bloqueia, né? Então, primeiramente, a gente tem que se alinhar realmente o que que a gente quer, o que que a gente precisa fazer e colocar em prática, porque é o Senhor que nos capacita, e a gente nunca vai estar pronto para dizer, não, hoje eu já cravei, tá tudo certo, então eu vou começar hoje, não. A gente tem que ir, a gente tem que acreditar no Senhor, que Ele vai nos capacitar, que Ele vai nos direcionar. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Em relação à nossa saúde, em se cuidar, em relação à nossa família, ao nosso lar, né? E quanto mais a gente vai deixando para depois, mais vai se acumulando e mais pesado vai ficando. E mais difícil de iniciar. É que nem manter a casa organizada. Se você vai por parte, né? Não, hoje eu vou varrer e vou passar um pano. Amanhã eu lavo a roupa. Depois de amanhã eu organizo um armário. Então vai ficando leve, né? Vai dizer, não, hoje eu tenho que varrer e passar pano. Não, mas amanhã eu faço. Então, quando amanhã eu for, amanhã você vai ter que varrer, passar pano e lavar roupa. Ah, não, mas eu vou fazer só depois de amanhã. Então, vai acumulando e chega um ponto de que fica realmente pesado, cansativo e você não consegue fazer. E aí, de alguma forma, você paralisa. Ah, não, é muita coisa, eu não vou fazer, não, vou descansar. Enfim, a casa fica uma zona. Por que que eu tô falando isso? Experiência própria. Não, tô de folga desde sexta-feira. Sexta, sábado, domingo. Aí fica na cabeça, ah, não, se eu não fizer hoje, eu faço no sábado. Aí aparece alguma coisa. Não, mas se eu não fizer sábado, eu tenho domingo. Quando chega na segunda, a jovem já está cansada porque acumulou tudo para domingo. Mas eu já aprendi a lição. O que eu tinha que fazer na sexta-feira, eu fiz na sexta-feira. O que eu tinha que fazer ontem, eu fiz ontem. Hoje eu estou aqui com a casa limpa, a roupa lavada, sem louça suja na pia e tranquilo falando com vocês. Em outros tempos, eu ia estar aqui pensando, eita, quando eu terminar aqui, eu já tenho que colocar a máquina para fora, já tenho que começar a bater roupa, já tenho que. Gente, então, assim, é organização e obediência, né? Deus, ele nos direciona, mas a parte natural que a gente tem que fazer é a gente. Se a gente não começa no básico, no pequeno, se a gente não consegue organizar desde aqui, o maior também não vai embolar do mesmo jeito. Então, são os pequenos detalhes, são as pequenas construções que a gente tem que fazer diariamente. A gente sabe o que que a gente precisa fazer, então a gente não tem para onde correr, não vai existir milagre, não vai existir mágica e tudo aparecer organizado no final do dia. A gente tem que fazer, então, que a gente comece com o pequeno, com o básico com as pequenas organizações, né? Porque é muito desafiador para as donas de casas, empreendedoras, CLT, são muitas demandas, então a gente tem que começar a organizar das pequenas coisas de dentro de casa e depois vai indo as demais camadas da vida e tudo vai se alinhando. Deus ele vai cuidando de cada detalhe, mas o primeiro passo é nosso. O natural é conosco. Então não adianta a gente esperar o milagre do céu se a gente não faz o nosso dever de casa, né? Não adianta. Milagres não acontecem dessa forma. Pelo menos eu não sou testemunha desses milagres. Eu tenho que fazer meu natural. Não vai vir lá os passarinhos, os animaizinhos organizar a nossa casa e muito menos a nossa vida, né? Então, Deus, ele cuida dos detalhes, mas a gente tem que ter o entendimento das nossas obrigações. O nosso levantar, o nosso agir, o nosso fazer. Então, que sejamos essas mulheres que não estamos aqui para impressionar ninguém, não estamos aqui para agradar ninguém. A gente está aqui para fazer o nosso e fazer bem feito. É fazer o básico e fazer bem feito, né? Essa é a nossa missão, esse é o nosso primeiro passo. E assim que a gente vai estar honrando a Deus, né, com nossas atitudes, com os nossos comportamentos, né?
Então, é isso. Deus, ele nos capacita e a gente estamos aqui para honrá-lo com nossa vida. Então, em que parte é que eu estou desonrando? É no cuidar da família, é no cuidar do meu lar, é no meu trabalho. Eu estou fazendo de qualquer jeito, porque o que que a própria palavra diz? Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus, não é para os homens. Então, de que forma a gente está levando a nossa vida hoje? Né? A metade do ano já passou. Aqueles planos, projeto lá de janeiro, lá de dezembro do ano passado, que a gente começa a fazer o mapa dos sonhos lá em dezembro já, né? Não que eu não alcancei em 2024, que eu jogo para 2025. 2025 já passou aí praticamente 60%, né? E aí, como é que tá a organização? Será que a gente tem honrado o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, né? Porque a nossa vida ela é única, nós somos únicas, exclusivas, especiais e muito amadas. E tudo que a gente pedir ao nosso Pai que está no céu, Ele nos honra, porque Ele nos ama e Ele cuida dos detalhes. E será que nós estamos fazendo a nossa parte? Ou a gente está deixando, não, dá tempo de eu fazer amanhã, dá para me fazer depois, e deixando tudo para depois mesmo? Né? Então, assim, que a gente venha refletir, o que que a gente precisa fazer hoje? O que é que eu não posso mais adiar? O que é que eu já carreguei até aqui com medo de falhar, com medo de decepcionar? Não é a sua vida, é a sua vida. E quando a gente chegar lá no céu, né, vai ter o nosso livro das ações. Não vai ser o livro dos desejos da vontade, não. Ai, mas eu queria fazer, mas não fez. Então, bora tirar aí da gaveta, bora alinhar, porque a vida ela é o hoje, ela é o agora. Então, vamos, né? Vamos aqui à aplicação prática. Reserve um momento para refletir sobre as áreas da sua vida onde a procrastinação tem dominado. Identifique pelo menos uma tarefa pequena que você tem evitado. Ore a Deus pedindo coragem e confiança para superar o medo que a impede. Depois, comprometa-se a realizar essa tarefa hoje, confiando que Ele irá guiá-la e fortalecê-la em cada passo. Então, o primeiro passo a gente tem que identificar hoje algo que a gente vem adiando aí há muito tempo e vamos determinar que a gente vai fazer hoje essa tarefa. Bora lá, quem está comigo, levanta a mão e depois posta lá no grupo quem foi que fez. É desafio. Você sabe o que que você precisa fazer, que está adiando há um monte de dia, um monte, quem sabe meses até ano. Então, bora lá enfrentar esse medo hoje. Hoje o Senhor te mandou te dizer que tu tem que fazer, quebrar esse ciclo bem aí. Então, se manifeste. Manifeste que é forte. Amém, amadas queridas do meu coração. Vamos à nossa oração. Senhor, reconheço que muitas vezes o medo e a insegurança me paralisam e me fazem procrastinar, mas eu sei que o Senhor não me deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Peço que me fortaleça para agir com coragem e determinação. Ajuda-me a vencer a procrastinação e a confiar em Ti em cada tarefa que eu precise realizar. Que eu possa refletir o Teu poder e amor em minhas ações diárias. Em nome de Jesus, amém. Amém. É o Senhor que nos capacita, Ele que nos direciona. Então, bora, tira da gaveta. E aí, Lúcia Castro? Tem algo que está escondido aí, Lúcia Castro? Bom dia. Falando aí das origens, né, que nos remete àquela criança que não foi incentivada, não foi empoderada, que teve um ambiente de insegurança. E aí o arriscar, ele é perigoso, ele é temeroso, e aí ela evita. E eu vejo que às vezes a mãe até estimula isso na criança, até nas brincadeiras. Não vai, tu vai cair, e não sei o quê, e não sobe. Quem é que não tem um ralado no joelho, um, nunca meteu o pé no raio de uma bicicleta, né? Quem nunca?
Eu tenho as minhas marcas, eu tenho minhas marcas nas pernas, nos pés, e isso foi resultado de tentativas de fazer. Se eu tivesse paralisado na infância, eu acho que muito da ousadia vem de lá, porque eu ia cair da árvore, subia de novo, é, estourava a cabeça no dedo, passava lá o Jucá com álcool, e vida que segue, e é observado isso num parquinho, a mãe tolhindo o tempo todo a criança, né? Não vai, não vai, não vai, cuidado. Não sei. Deixa o menino, ele vai escorregar, ele vai cair, ele vai, mas ele precisa ter as próprias experiências, porque senão vai acontecer vai se formar essa criança paralisada, esse adulto paralisado, né? Nunca tenta nada, sempre procrastina porque está esperando a aprovação de alguém, que geralmente é isso. Ah, se a pessoa que está acima de mim me autorizar, que está fazendo o papel da mãe e do pai agora na vida adulta, eu vou, senão eu não vou. É uma espera insana, mas acontece. E assim, o incentivar a criança a sempre estar em algo que a desafie é importante para trabalhar esse nível de avanço na vida na fase adulta. Colocar ela em atividades que sejam desafiadoras realmente. Sair do básico, permitir que ele tenha as próprias experiências. Porque senão aquela criança vai ficar dentro de uma bolha e não vai, não tem como. Vai ficar um adulto dentro de um processo de dependência o tempo todo, o tempo todo. Então, aprendendo com aquilo que fizeram com a gente, ou aprendendo olhando para a janela do vizinho, né? O que as outras pessoas às vezes fazem, para que a gente possa agir diferente com os nossos hoje e se observar. Será que eu não estou esperando a aprovação de alguém para tomar uma decisão? Eu tenho receio do que o outro vai pensar. E eu estava até comentando sábado com as meninas lá no parque, que hoje tem uma frase, um questionamento que eu sempre faço quando eu vou tomar uma decisão e que aquilo leva ali uma insegurança, ainda não partir para o vamos ver, eu faço um checklist ali de um pior cenário. No pior cenário dessa tomada de decisão, o que pode acontecer? E aí eu faço lá, sei lá, perder dinheiro, ter que mudar de algum. Fazer uma adaptação no trabalho. E aí, quando você termina de fazer aquele checklist, você olha para aquilo e diz, mas isso aí eu consigo superar. Isso aí eu consigo vencer. Então, por que eu estou receosa? Isso aqui já até aconteceu na vida, em outros momentos eu consigo superar isso aqui. Ah, perdeu dinheiro, mas eu consigo fazer dinheiro. E aí você vai perceber que isso vai empoderar você para a tomada de decisão. E vai fluir de forma mais leve. Né? E assim, procrastinação só se vence com ação. Não tem outra receita. Pode fazer terapias, eu concordo, apoio, recomendo, e para identificar a origem disso. Para olhar para lá, sei lá, estou esperando a aprovação do meu pai, que nem na Terra está mais, mas estou esperando. Ok, ok. Agora, trazer para a vida adulta e ir para a ação, os pequenos passos. Se a gente não agir, não vence procrastinação, porque uma coisa é antídoto da outra, né? Então, é ir para cima. E entendendo que a vida é breve. A vida é breve, o tempo passa, a nossa força de trabalho diminui, o nosso ânimo diminui, é natural isso, por conta do envelhecimento. Então, que a gente se apresse aí para a tomada de decisões. Agora eu deixo com a senhorita, com as senhoras, porque eu sei que tem muita gente, muita coisa aí para falar de procrastinação. Vamos lá, quem é a próxima? Oi, meninas, bom dia. Olha só, o nosso papo terapia foi muito bom.
tá lá no parque. E essas palavras vêm dando choque, né? E é interessante que a gente sempre tem aquela promessa, não, eu vou cuidar da saúde. Eu lembrei muito que a Lúcia falou, que às vezes a gente pensa que vai dar tempo, né? Mas acaba não dando. Aí eu fiquei, não, hoje eu vou fazer exercício, vou preparar para o devocional. Aí sabe aquela moleza que vem? Não, eu vou fazer o devocional com a menina deitada aqui na cama. Aí, quando a Ju começou a falar assim, que era procrastinação, meninas, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ou seja, me preparando, já fiz o aquecimento aqui, ouvindo, né? Fazendo o aquecimento para cuidar da minha saúde, para cuidar de mim, né? Porque é algo assim que realmente o tempo passa e aí a gente vai envelhecendo. E se a gente não cuidar do nosso corpo, vai chegar o tempo de que aquilo não vai dar certo, né? E eu tô com uma meta assim, eu vi as fotos, eu falei, meu Deus, eu voltei a engordar, né? Eu fui olhar a minha pele, meu Deus, tá cheio de melasma, minha pele tá toda manchada. Então, são os cuidados que a gente tem que ter com a gente mesmo que a gente acaba deixando para depois. Não, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer. E esse depois às vezes não chega, né? Então, é um alerta realmente, assim, para todas as áreas da nossa vida, principalmente para a questão da nossa saúde, né? Assim, quando eu vi as fotos lá do parque, gente, eu me senti tão para baixo que eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer uma mudança radical na minha vida. Foi um tapa na minha cara. E com a palavra de hoje eu falei, eu tenho que criar vergonha e voltar a fazer as atividades, porque, gente, eu era atleta, eu era maratonista, eu participava de campeonato, né? Então, ganhei as minhas medalhas e após a minha segunda gravidez, que eu engordei bastante, eu engordei 30 quilos, né? Então, assim, consegui diminuir por um tempo, aí ficou tipo aquela questão sanfona, engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. E assim, há um tempo atrás eu já tinha emagrecido assim bastante, sabe? E aí quando eu olhei a foto assim, eu falei, meu Deus, eu não tenho mais nem pescoço de novo. Isso é muito sério, gente. Porque antes eu Gente, e falava, não é falta. Rose, deixa eu te interromper rapidinho. E não é falta de incentivo, não, tá? Porque, é pasmem, verdade, a gorda de casa era eu. Vocês é verdade. acreditam nisso? A Rose era um palito, a gorda de casa era eu. E o meu corpo sempre foi mais ou menos esse. Mas a gorda de casa era eu, para vocês terem ideia. Então, meninas, o que que acontece? Depois que saiu aquela preguiça de ficar deitada. Eu falei, não, deixa eu logo levantar, cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, porque o tempo passa e a gente tem que ficar assim. Então, às vezes, gente, a procrastinação, se a gente realmente não decidir, ela é muito séria mesmo. E aí, como diz a história, eu tô com meta de formada aqui pro final do ano. Quando eu ver aquela foto, eu não quero me formar desse jeito, não. Eu quero estar uma outra pessoa, numa outra versão. Então, como se diz, para chegar lá é um processo. Tem tempo ainda para fazer, mas se eu deixar para todo tempo, eu vou fazer depois, eu vou fazer depois, a gente não faz, gente. A gente não faz. E era isso. Obrigada, viu? É verdade, Rose. Eu caminhava esporadicamente, né? Só que o meu tênis não me ajudava porque fazia calo toda vez que eu calçava. Porque ele não era próprio para atividade física, né? E era o número certo do pé. E para atividade física tem que ser um número a mais, né? Para dar o desconto da meia, para não ficar tão desconfortável. E agora eu comprei o tênis. Quantas vezes eu já caminhei? Uma vez. E fui para academia também. Mas assim, qual é a desculpa que eu venho dando para mim? Eu já vou e venho a pé para o trabalho todos os dias desde 2021. Então, quando eu passo o dia no ar-condicionado, então quando eu saio, eu não sei se é um choque térmico que me dá uma moleza. Eu chego em casa, eu já chego assim sem energia, né?
Então, eu tenho usado isso como desculpa. E quando eu fui me avaliar no sentido de que, quando alguém diz, vamos caminhar, eu já chego em casa, vou tomar um banho, eu já me arrumo. E por que que quando eu tenho que me mexer sem precisar ter alguém para caminhar comigo, eu não tenho a mesma energia da ação, né? E aí isso me fez refletir, assim como também me fez refletir na área profissional, que é a área que tem me trazido muita angústia, né? E, e aí, né, a lapada veio cedo, faltação da minha parte, né? E é isso. Ei, Marisa, bom dia a todas, mas agora falando diretamente com a Marisa, essa questão de, eu vou caminhar, mas se alguém me convida, vai. Eu escuto muito isso, sabe? Quando eu falo para alguém assim, vamos malhar. Fala, nossa, eu queria ter essa disposição, que você vai sozinha e não tá nem aí. Mas é porque eu tenho que cuidar de mim. Porque às vezes as pessoas até querem, mas elas não têm essa força de vontade, essa determinação. Ó, quando eu morava lá em Carapicuíba, que é a cidade onde a minha filha mora, eu ia caminhar com as meninas, eu marcava com elas, vamos caminhar? Vamos. Aí a gente tinha um ponto de encontro. Quantas e quantas vezes eu cheguei no ponto de encontro e não tinha ninguém? Esperava, não aparecia ninguém. Aí, se não fosse, eu não pensasse assim, eu estou fazendo por mim, entendeu? Eu ia voltar para casa, porque eu estava a 2 esquinas de casa, então era só eu voltar para casa e tá tudo certo. Não apareceu ninguém, então eu vou para casa. E eu ia sozinha. Aí, às vezes, o marido de uma passava e me via caminhar, aí comentava, eu vi a Regina caminhando sozinha, você não foi, a Regina foi sozinha. E aí, agora que eu tô morando pra cá, ela fica, volta pra cá, que falta você. Eu falei, não, quando você começar a fazer sozinha, quem sabe? Entendeu? Por quê? Porque assim, se a gente não se determinar, isso aí vai dar preguiça, que nem eu falo, gente, vocês acham que todo dia eu acordo 5 horas da manhã disposta a ir pra academia? Não, tem dia que eu vou na força do ódio. Mas eu me determinei, porque se eu não cuidar da minha saúde, quem que vai cuidar por mim? Ninguém. Tem que ser eu mesmo. E vai na força do ódio mesmo. É verdade, Rê, é verdade. Essa fala da Marisa e é incrível como o nosso cérebro usa isso, né? Poxa, você já trabalhou o dia todo, você já veio andando, ou você já caminhou no passado. Como você vai se expor de novo, caminhar de novo? Tudo estratégia do cérebro para nos sabotar. É a mesma coisa do tal do docinho, né, do dia do lixo. Poxa, você já uma pessoa que se esforça tanto, você merece um bolo, uma torta, um chocolate. Tudo estratégia mental para sabotar o ser humano. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque o cérebro usa isso em vários momentos, em várias situações, tá? Eu já tive isso aqui na prática, em consultório, para o paciente tomar um suplemento. Ai, como assim? Para ele, parece que é um sacrifício muito grande tomar 2 cápsulas, 3 cápsulas, entendeu? Ai, tadinho de mim, ter que tomar tudo isso. Tadinho de mim ter que ir para academia. Ai, tadinho de mim ter que beber água. Tudo estratégia mental. O cérebro tá te sabotando, sabotando, sabotando. Só que assim, quando a gente tem esse entendimento e que esses gatilhos eles começam a surgir, você começa a combater. Poxa, se esforçou a semana todinha, chega na sexta-feira, quer se empanturrar de doce. Aí não dá. Se você se esforçou, é até uma desonra com você mesmo, né? Paguei um preço tão alto, e aí chega bem aqui, a mesma coisa no espiritual. Poxa, estou tendo uma comunhão com o Senhor, buscando, aí o inimigo oferece um pratinho ali de pecado, uma coisa para te tirar da conexão. Mas poxa, já fui tão certinha, tão correta.
Só isso aqui que vai anular tudo que tu já fez. Então, assim, a gente tem que estar muito atenta, gente, para não cair nessas armadilhas, voltada a todas as áreas da nossa vida, né? Porque o bom é inimigo do ótimo. Então, que a gente busque sempre o excelente nas nossas vidas, né? A cada dia, a cada momento, sem procrastinar, sem contar historinha, porque são historinhas que a gente conta pra gente. Ah, eu já vim andando, vou ter que voltar andando. Volte andando, volte feliz. Tenha esse momento como um momento seu de reflexão, de crescimento e fazer com amor. Amém? Vamos passar para o nosso momento de oração. Cadê Luísa, que sumiu daqui? Alguém tem pedido de